Então, vamos para mais um vídeo e agora nós vamos conhecer um visual que é aparentemente novo em todos os sentidos, porque provavelmente vocês não devem ter ouvido falar desse nome, porém é muito fácil de manipular esse visual e ele traz uma característica muito importante de análise. Análise hierárquica da informação. Então imagina o seguinte, imagina que a gente quer avaliar determinada empresa, o custo salarial. Então a gente tem um gasto salarial de 1 milhão. Só que esse 1 milhão de reais de gasto salarial, ele está dividido em 5 departamentos. Desses 5 departamentos nós temos cada departamento 2 gerências, cada gerência tem seus órgãos, suas áreas setoriais e assim por diante. Então a gente tem uma hierarquia de informação. Assim como aqui na área de vendas, que é o nosso caso de hoje, a gente pode trazer o faturamento e entender como ele está sendo dividido por tipo de segmento dos produtos que nós estamos vendendo. Até para a gente pensar assim, na hora de eu analisar, de querer investir mais no meu estoque, qual é a minha demanda maior, qual é a minha venda que estão me requerendo mais, logo eu vou injetar mais recursos, e até para não prejudicar essa questão do nosso capital de giro. É bom vocês até começarem a pensar sobre isso, porque nós vamos estudar no próximo módulo a questão de indicadores, ok? Então vamos lá, Marilda, fala logo qual é o visual. Então o nosso visual está aqui na penúltima linha, segunda posição, árvore hierárquica. Então imagina o seguinte, nós temos aqui uma venda total. Vamos colocar a nossa venda total? Olha lá, vamos arrastar aqui no analisar. Venda total. Vamos botar aqui assim, vou botar bem grande para vocês perceberem. Olha lá, venda total. Então a gente já sabe que eu tenho uma venda total de 25 milhões, ok? 25 milhões é a minha venda total. Deixa eu aumentar aqui para vocês perceberem. Deixa eu aumentar. Aqui, vocês conseguiram visualizar quando eu coloquei aqui em cima. Aí ele fala assim, como é que você quer explicar a sua venda? Aí eu vou lá em cima. Eu quero explicar a minha venda pela categoria. Por exemplo, eu tenho uma categoria de produtos. Essa empresa de autopeças, ela tem uma categoria de produtos. Aí você falou assim, mas Marilda, nada aconteceu. Opa, como é que você quer informar? Como é que vai aparecer essa informação? No meu maisinho, tem um mais que ele pergunta. Você quer que apareça pelo valor alto ou valor baixo? Eu vou querer pelo valor alto. Então, pela categoria de produtos, eu tenho 4 tipos de produtos nessa empresa de autopeças. Eu tenho uma empresa elétrica, uma categoria elétrica e injeção. Eu tenho a categoria de pneus e eu tenho a categoria de motores e a última lubrificantes. Percebam, gente, por essa análise hierárquica, os 2 primeiros, as 2 primeiras categorias, elétrica e injeção e pneus, são os maiores responsáveis pelo meu faturamento. Depois vem motores e outras partes, e lubrificantes. Então, é uma análise que a gente percebe onde que eu devo investir mais no meu estoque. Tá, você colocou a categoria. E agora, que tipo de análise você quer também? Eu poderia colocar a marca. Quero saber a marca. Dentro dessas categorias, eu quero olhar a marca. Vou olhar do maior, do injeção e elétrica, elétrica e injeção, valor mais alto. Então, eu tenho 2 marcas, a Cedelco e Eliar. São as 2 minhas maiores marcas. Mas percebam que a primeira, a Cedelco, o meu faturamento é muito mais, ou seja, eu vou aqui quase uns 90%
em relação à segunda marca, que é a marca LA. Então, a gente até já sabe qual é a preferência desse consumidor na hora de escolher. E aí, qual seria o produto, né? A gente tem só 2 tipos de marcas, no caso dessa elétrica em injeção. Qual é o produto que eu mais faturo? Então, vou arrastar aqui, ó, produto. Aí, mais uma vez, pergunta, a gente vai visualizar no maisinho, ó, valor alto. Olha lá. Dentro dessa marca Acedelco, o meu maior produto faturado é a bateria de 100 amperes. Perceba que ela é praticamente ali quase 50% dessa marca. E depois vem a marca de bateria 45 amperes. Então, olha que interessante eu visualizar essa informação de acordo com a minha categoria do produto, depois a marca que eu tenho ali dentro, qual é o produto, e eu consigo ver aonde eu estou sendo mais alavancada em faturamento. Uma coisa que a gente poderia ter colocado aqui dentro, por exemplo, a gente pegaria a tabela calendário, poderia trazer aqui o ano. Colocava sendo o primeiro. Ah, perceba? Ó, coloquei o ano sendo o primeiro. E aí, ó, atualizei a informação e agora ainda consigo melhor identificar. Eu trouxe o ano de 2022, o ano de 2022 foi superior aos demais anos. Olha lá, que interessante. Depois veio realmente, manteve a injeção elétrica, né? Elétrica injeção, depois a marca Acedelco e mantendo a bateria de 100 amperes. É bem interessante que antes, quando a gente não colocava o ano, a gente estava vendo o acumulado. Mas agora a gente consegue identificar realmente por exercício. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó, olhar o ano de 2021. Olha lá, o ano de 2021 já houve um outro comportamento. O maior que eu tive no ano de 2021 foi praticamente quase que empatado. Pneus e a categoria elétrica e injeção. Olha como é que foi o comportamento. E aí dentro de pneus a gente vê a Goodyear e a Michelin, né, sendo as primeiras. E o pneu aro 16 sendo o principal faturamento da marca, né, da Goodyear. E assim por diante, gente. É muito interessante esse recurso que a gente tem da árvore hierárquica. Então, como eu mostrei para vocês, a gente usou nesse caso para analisar o faturamento de vendas, mas a gente poderia estar olhando, como eu disse no início do vídeo, que a gente poderia estar olhando uma análise do custo de uma determinada despesa sendo separada por diretoria, no caso de uma despesa de salário, depois por gerência, depois por tipo de cargo, por exemplo, né? Então, uma coordenação, um assistente, um analista e assim por diante. Então, é muito interessante esse tipo de análise intuitiva que a gente pode estar sempre realizando. Ó, no ano de 2020, já a elétrica em injeção permaneceu maior, mas também quase empatados. Realmente foi mais em 2022 que a gente vê essa diferença entre elétrica e injeção. E a gente começa a observar o nosso negócio, no caso que é a empresa Autopeças, e a gente consegue trazer proposituras para essa administração. Por isso que é tão importante a gente manipular os dados e observá-los de forma bem intuitiva e rápida, como o nosso Power BI permite. Ok? Então, espero você aí no próximo vídeo e vamos aprender mais um outro visual.